Isso aqui é urgente. O ministro Fux anulou os processos contra os réus do 8 de janeiro. Então, bom dia pra você. E me diz uma coisa, existe algum jeito melhor da gente começar o final de semana do que com justiça e com esperança? Porque foi exatamente isso que foi trazido pro nosso coração a partir do que acabou de acontecer com a notícia de que o ministro Luiz Fux passou a votar para declarar a nulidade de todos os atos do STF nos casos dos réus do 8 de janeiro. Ele basicamente aplicou toda a fundamentação que ele já tinha aplicado no seu voto no processo contra Bolsonaro e pegou isso e aplicou, trouxe agora também para os casos dos perseguidos políticos do 8 de janeiro. Mas isso aí importa? Muda o resultado? Eu vou te contar por que isso é importante no final e eu vou começar traduzindo esse voto para você de um modo muito simples. O ministro Fux, ele está votando para derrubar tudo, para não deixar pedra sobre pedra, em todos, absolutamente todos os casos do 8 de janeiro e da trama golpista. E se você gostou disso, já deixa aí um like, senta o dedo no like para animar mais gente nesse sábado. E olha só o que o ministro Fux fez em primeiro lugar, segundo a Globo News. O ministro declarou a nulidade de todos os atos, inclusive do recebimento da denúncia e a incompetência do STF para julgar a ação penal, assim como fez o julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Mas não é só isso, gente. Calma que fica melhor. Na análise de um caso criminal, um juiz analisa duas coisas. Primeiro, se o processo é válido ou não, se ele é válido ou se ele é nulo, então. E essa é a primeira parte. E depois o juiz vai lá e analisa o mérito do processo, ou seja, se os réus devem ou não ser condenados, se eles são ou não culpados. Então, depois de dizer que os processos são nulos, que eles não ficam de pé, que eles não têm validade, o que derruba tudo, veja então o que o Fux disse em relação à segunda parte, em relação ao mérito dos processos, ou seja, em relação aos réus serem ou não culpados. E aqui ele examina as provas, os fatos e a aplicação da lei. Dá uma olhadinha aqui no que o ministro decidiu. O ministro Luiz Fux, na verdade, essa apresentação dele diz respeito a um julgamento que aconteceu lá atrás, em maio, em que ele pediu vista. Agora, então, ele apresenta essas decisões em relação a dois réus. Para um réu, que é uma mulher, ele acabou defendendo a absolvição, e para o outro, ele acabou diminuindo a pena que tinha sido já colocada ali pelo relator e seguida por pelo menos 2 ministros da primeira turma. Então, para o primeiro caso, o ministro Luiz Fux entendeu o seguinte, que Cristiane Angélica Dumont Araújo, que veio de Santa Catarina para os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, ela pôde ser absolvida. No entendimento do ministro, ela foi acusada de participar das invasões, mas não havia ali provas contra ela, que nas imagens avaliadas não se mostra a mulher de 59 anos cometendo nenhum tipo ali de problemas, assim, de mexer ali com os bens públicos mesmo, né, de atacar. Não quebrou um azulejo, é óbvio o que a gente fala, em relação à maior parte dos réus, ele não tem prova de que eles quebraram um azulejo. Os bens públicos. Então ele acabou entendendo que seria necessário a absolvição dessa ré. E no caso de Lucimário Benedito de Camargo Gouveia, que veio de Goiás aqui para Brasília no 8 de janeiro de 2023, o ministro entendeu que ele deve ser condenado apenas a 1 ano e 6 meses de prisão por deterioração do patrimônio tombado. Ele acabou abrindo mão, então, das penas para esse réu no que diz respeito, então, aos outros crimes, como, por exemplo, incitação ao crime. Esse foi, então, o entendimento do ministro Luiz Fux em relação a esses dois casos, sendo que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tinha tido maioria, para poder, então, condenar esses dois réus a 14 anos de prisão por pelo menos 5 crimes que foram listados pelos ministros da primeira turma. Leilani. Você entendeu? Você entendeu o que aconteceu? Fux decidiu de forma totalmente técnica, como um juiz, como todo juiz deveria fazer. E como ele já tinha feito antes nos casos da Débora e no caso do Bolsonaro. Então entende aqui, na primeira parte, em relação a esses dois réus, em relação aos preliminares, à validade desses casos, ele declarou a nulidade de todos os atos do STF, dizendo que o tribunal não tem competência para julgar réu sem foro privilegiado. E esse mesmo argumento que ele usou aqui, que tinha usado no caso do Bolsonaro, se estende para todos os outros casos do 8 de janeiro. Ou seja,